consequências, Fernando Ilhéu, é que tinha, no caso, aparentemente a questão norte-americana agora vai resolver-se no sentido de aumentar o teto de limite de endividamento e reestruturar o déficit. Mas consequências é que tinha se as coisas não correrem como pensa, por exemplo, o presidente Obama, em termos daquilo que é a relação com a China nesta matéria do financiamento e da dívida que tem dos Estados Unidos? Bem, isso é um bocadinho também futurologia, mas já teve consequências esta previsão de aumento da dívida, já teve consequências, nomeadamente em termos bolsísticos. Portanto, o vendedor disparou, a China começa a comprar ouro em quantidades muito superiores ao que era normal e ao que era previsível. A bolsa de commodities, nomeadamente de carvão, por exemplo, também aumentou, também disparou. Portanto, há aqui uma noção de instabilidade que o mercado começa a percepcionar e tenta arranjar fontes alternativas de aplicação de capital. Agora, obviamente que, como dissemos aqui, há um casamento, aliás, chama-se a China-América. China-América é um casamento... Quimérica. A China-América é um casamento que, de facto, neste momento não é resolúvel a curto prazo. Portanto, não está em vias de divórcio. Não está em vias de divórcio, até porque não podemos esquecer que os interesses americanos na China... Em jogo, exatamente, tem muito património em jogo e há imensos interesses americanos também na China e, portanto, as coisas não podem ser tão simples dessa forma. Agora, é evidente que a semelhança entre o que se está a passar com a China neste momento e o que se passou com o Japão é enorme, e é uma lição para a China. Portanto, a China percebe que no momento em que o Japão começa a valorizar a moeda, imediatamente as coisas começam a correr mal. E por isso a grande resistência que a China tem posto à valorização do yuan. Entre outras coisas, isso é um fator importante de consideração. Portanto, a diferença aqui é que a China controla, porque tem o tal sistema comunista, que efetivamente, embora tenha grandes janelas de mercado e tenha grande liberdade de opções estratégicas em algumas áreas, nas áreas fundamentais não tem. Portanto, a China controla completamente a evolução macroeconómica e intervém a tempo. E isto é monitorizado dia a dia. E, portanto, obviamente, quando a gente vê um movimento, eu posso lhe dizer que o ano passado, em junho, o Banco Central Chinês previa que o yuan, neste ano, se valorizasse cerca de 5%. E, neste momento, o yuan valorizou 5,7%. E assim foi. E assim foi. Isto é a prova exata do controle que eles têm sobre a economia. O que nos dá uma certa tranquilidade. Mas também levanta outro problema, não sei se era o tema do debate, levanta um problema que neste momento se começa a levantar na China, que é o renascimento de uma linha dura maoísta, que é extraordinário, porque todos nós estávamos a pensar que a China estava a sair, que estava a caminhar para uma maior liberalização. De facto, há setores na China que apontam nesse sentido, mas há uma linha muito forte que começa a surgir exatamente ao contrário. Voltaram-se a cantar as canções nacionalistas, o soldado chinês, o sol nunca se há de, a estrela vermelha nunca se há de pôr na China, coisas deste género. Mas foi assim que o presidente Obama foi recebido oficialmente, com uma música dessas. Exatamente, exatamente. E curiosamente, um dos líderes mais carismáticos e mais significativos desta facção, enfim, desta corrente, é o Bo Xilai. Bo Xilai, que é um homem moderníssimo, que teve filho a estudar nos Estados Unidos, já esteve em Oxford, agora está em Harvard, e adora jaguares, é um homem que se veste lindamente, eu considero um dos homens que se veste melhor na China, portanto, cosmopolita, civilizado, aliás, já visitou Portugal mais de uma vez. Mas com a Índia, o Brasil e outros a crescerem também como estão, a China teria condições, essa vertente, teria condições para voltar a vingar, sob pena de... Pois, o autoritarismo na China, neste momento, justifica-se porque é a demonstração, estão a ver como nós nos correu isto tão bem. Os outros não correu porque descontrolaram-se. E nós temos aqui isto tudo a correr bem, não é? Isto é uma explicação económica. Mas a Fernanda não acha que também o a correr bem também tem muito a ver com a possibilidade, quer dizer, o crescimento do produto per capita, do rendimento disponível, vemos manifestações de luxo, o crescimento de uma classe média, não é? O 12º plano quinquenal é muito interessante as novas orientações. O novo. O novo, o 12º. Sei que é extraordinário que ainda tenham isso, não é? Claro, eles têm, portanto, e não só têm como tentam cumprir. Portanto, eles dizem, agora a nossa preocupação não é crescer o produto interno bruto. Agora, a nossa preocupação é crescer o produto interno bruto per capita.
Portanto, isto altera completamente. O problema que eu acho que acontece ainda, que é muito a reminiscência do sistema comunista, não é? É exatamente esta falta de transparência e aquilo que parece ser uma clara manipulação de números, não é? Claro. Porque isso é Claro. óbvio que se nota. E, portanto, é fácil atingir objetivos. O Stalin também atingiu os objetivos todos. Mas, de qualquer modo, ter deixado o FMI começar a apresentar, a tornar públicos os relatórios já foi um sinal positivo. Não, porque a China tem outro grande objetivo, que é a China tem agora quis a aceitação do mundo e quis que a sua palavra fosse ouvida. E agora vai começar um processo em que quer que as suas linhas de orientação, os seus padrões, sejam aceitos. Seja interventivo, não de aceitar o dos outros, mas dos outros aceitarem a eles. Portanto, tem que se abrir nesta diálogo. A China tem problemas estruturais graves. Tem um problema que é este que eu acho imediato, que tem muito capital disponível e não tem mecanismos racionais de afetação do capital. Porque eles são muito decididos por razões de natureza política e não económica. Portanto, esse processo dirigido dá sempre mau resultado. Isso é óbvio e portanto... Na nossa ótica dá. Em qualquer ótica, porque tem tendência... Às vezes também dá. Também, mas ajusta mais rapidamente. Eles acham que não. Veja o Japão, porque é que no Japão aconteceu isso? Exatamente porque era um processo dirigido. Claro. Ao fim de 10 anos ainda se está a digerir, enquanto nos Estados Unidos, apesar de tudo, um processo rápido disto está. Mas esse é um problema. O outro é a desigualdade social, que é crescente. Exatamente. E um terceiro, de médio prazo, e é por isso que eu acho que, por exemplo, as projeções que dizem que daqui a 25 anos a China é a maior potência mundial, etc., acho que são demasiado simplistas, que é a decadência demográfica chinesa, não é? Claro. Quer dizer, está provado que os chineses vão ter um envelhecimento muito mais rápido do que, por exemplo, a China até, não é? E, portanto, há questões estruturais. O Japão. Sim, isso é um facto. Que é a Índia, eu queria dizer a Índia. Que é a Índia. Sim. O Japão, evidentemente, porque o Japão, de facto, é daqueles que está a envelhecer mais rapidamente. Mas isso vai colocar problemas estruturais complexos, não é? Que um regime ditatorial como aquele ainda é, não é? Não tem condições para resolver. E se não fosse, portanto, se calhar também não tinha. Eu prefiro a democracia, apesar de tudo. Mas isso é o que eu digo. Eu também prefiro, obviamente. O que eu quero mas dizer isso é a nossa visão. Um regime daquele tipo, claro. Não é? Inevitavelmente vai ter que se confrontar com essa realidade, que é ou dar um passo no sentido de uma maior abertura e de maior distribuição igual de rendimento, etc. Não é? Não, claro. Ou vai ter grandes dificuldades. Isso eu acho que é muito a nossa visão. Mas... É verdade. Mas eles têm, eu vou dizer 2 ditados chineses que demonstram bem como é que eles funcionam. Uma é caminhar sentindo as pedras debaixo dos pés. Quer dizer, é step by step. Portanto, eu acho que agora tenho que ir para ali, mas eu vou experimentar o caminho. E eu vou parar a meio do caminho quando sinto qualquer coisa que não está a correr bem. E faço outro percurso para lá chegar. E uma grande visão de longo prazo. Uma grande visão de longo prazo. Isto, obviamente, é de um pragmatismo enorme. E a outra coisa que eles dizem, aliás, é muito interessante, porque dizem assim, quando se abre uma janela, entra ar fresco e entram moscas. Claro. E, portanto, o que eles fazem é, de vez em quando, fecham a janela e matam as moscas. E depois voltam a abrir para haver mais ar fresco. Está a ver? E isto é um processo. Estes dois são pragmáticos e mostram como é que eles funcionam. Portanto, eles não têm, não é dogmático que tenha que ser assim. E isto é uma das explicações para o sucesso que têm tido. Tem que haver, ou seja, há ali um problema, como a Fernanda há pouco dizia, ali o que neste momento se passa com a economia chinesa parece ter muito a ver com aquilo que se passou na economia japonesa há 20, 25 anos. Isso é diferente, obviamente. Bolha de imobiliário, de facto, uma geração de excedentes, uma poupança excedentária impressionante, continua, quer dizer, neste momento eles têm 3 trilhões de dólares de reservas e não é só isso, é que todos os anos, todos os anos continuam a gerar 300 bilhões de dólares mais de excedentes da balança corrente e de capital. Portanto, há ali de facto um problema. E por outro lado, embora o consumo em geral tenha crescido permanentemente a 2 dígitos, a realidade é que nos últimos anos, apesar de tudo, é o investimento que volta a atingir níveis do produto em torno dos 50%, o que são níveis impressionantes. E de facto é muito discutível, como tu estavas a dizer, que uma economia que 50% do produto seja investimento consiga, de facto, de uma forma racional e mais atendendo aos mecanismos de decisão, afetar o capital de uma forma razoavelmente eficiente. Portanto, tem, de facto, aqui um problema de envelhecimento. Apesar de tudo, quer dizer, tem problemas, mas é uma economia que daqui a 5 a 10 anos... Felizmente não tem a curto prazo, não é? Felizmente não tem a curto prazo, ainda bem para todos nós. E, portanto, daqui a 5, 10 anos vai ser, inequivocamente, é uma questão de ser 2 anos mais cedo ou 3 anos mais tarde, a maior economia do mundo. E, portanto, é decisiva para o crescimento económico mundial. Agora, que há aqui um problema, e a questão do dólar, do euro,
Me parece-me que, em princípio, seria mais adequado e mais confortável para a liderança chinesa e para a economia chinesa com esta necessidade de reciclagem de capitais enormes, tais 300 bilhões de dólares anuais. Não estar apenas viver num mundo onde haja, digamos, aqui não esteja dependente apenas de uma única moeda de reserva, o dólar, mas sim de um mundo onde coexistam um dólar, um euro, o yuan. Ou então que a moeda de reserva fosse o yuan. Vamos ter que fazer aqui um curto intervalo. Voltamos já, estamos a falar da China. Volte connosco.